Naquela noite, Luís não apenas a beijou. Ele a tomou em seus braços, a levou até o quarto de hóspedes, onde o cheiro dele dominava o ar, e a despiu com olhos de quem conhecia cada centímetro do corpo feminino, mesmo antes de tocá-lo. "Você já foi de alguém?" ele perguntou, com a respiração quente contra sua pele. Ele respirava de uma forma que fazia com que ela não raciocinasse. Uma moça pura, virgem, tomada pela primeira vez por um homem. Não, nunca. Aquela confissão o fez parar por um momento. Seus olhos a fitaram com mais intensidade. "Você é um presente, Marta, e eu vou te guardar só para mim." A mala gasta que Marta trazia nas mãos mal conseguia conter os poucos pertences que ela carregava da vida simples no interior. Seu vestido azul desbotado balançava com o vento da rodoviária de São Paulo, enquanto os olhos, grandes e castanhos, procuravam algo que parecesse seguro naquela cidade enorme. Ela respirou fundo e apertou o terço escondido no bolso do vestido, um hábito antigo, herança da avó que dizia: "Nunca se sabe o que te espera na cidade grande, minha flor, mas o céu sempre olha por quem é puro de coração." Marta tinha apenas 26 anos, mas seus olhos já tinham visto mais dureza do que ternura. Ainda assim, seu coração permanecia intacto e virgem. Nunca se entregara a homem nenhum, ela mantinha o sonho no coração de que só se entregaria ao homem certo. Não por falta de desejo, mas por medo de entregar-se a alguém que não a visse como um tesouro. No interior, uma caravana seguiu rumo à cidade grande, a São Paulo, todos em busca de uma vida melhor, e Marta foi junto a eles. A casa da família Montini era mais uma mansão do que uma casa. Portões altos, jardins impecáveis, carros brilhando na garagem. Marta foi recebida pela governanta, que a levou até o quartinho dos fundos. Não havia luxo ali, mas para quem dividia um cômodo com os irmãos desde menina, aquele espaço lhe pareceu um pequeno castelo. Tinha cama só para ela e um armário com porta. Naquela mesma noite, ela foi apresentada aos patrões, o casal Montini, e ao filho deles, Luís, o homem que mudaria o rumo da sua história. Luís Montini era um homem de 30 anos, com uma presença que preenchia qualquer ambiente. Alto, elegante, de cabelo penteado impecável e olhos que pareciam penetrar na alma. Quando seus olhos tocaram os de Marta, houve um silêncio estranho, como se o tempo tivesse dado um passo atrás. Mas ele logo desviou o olhar e saiu da sala sem dizer palavra. "Não se assuste, ele é assim mesmo. Difícil, mas é um bom homem", disse a patroa. Nos dias que seguiram, Marta cumpriu com zelo suas funções. Lavava, cozinhava, passava, sempre com dedicação e um sorriso gentil. Porém, algo dentro dela começou a se inquietar. Era quando ouvia os passos firmes de Luís no corredor, ou quando o via de longe lendo no jardim ou conversando ao telefone, com a voz grave e segura. Ela sentia algo que não sabia explicar, um misto de medo, fascínio e desejo. Ela, uma moça inocente do interior, nunca tinha tocado em homem algum, mas aquele homem parecia ser tirado de um filme de romance. Ele era muito bonito, do jeito que ela sonhava. Numa noite chuvosa, Marta estava na cozinha preparando um chá, quando ouviu um trovão forte. Assustada, deixou a xícara cair. O barulho alertou Luís, que entrou abruptamente. "Mas o que você fez?" "Desculpe, senhor. Foi o trovão. Eu me assustei." Ele a encarou por alguns segundos. O roupão escuro que usava deixava parte do peito à mostra, revelando um corpo forte de quem não havia abandonado os treinos mesmo com o passar dos anos. "Você é sempre assim, assustada com tudo, só com os trovões e com pessoas que gritam comigo?" Ela respondeu, tentando esconder a tremedeira. Houve silêncio. Ele se aproximou. Um passo, dois. Marta sentiu o coração bater forte. Luís olhou em seus olhos por longos segundos. Havia algo selvagem ali. Um homem bruto, sem filtros, sem cerimônias. "Você é diferente. Tem algo nos seus olhos, inocência, mas também coragem", disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Sem esperar resposta, Luís segurou o rosto dela com firmeza, mas sem brutalidade, e a beijou. Foi o primeiro beijo de Marta, e foi tudo menos suave. Foi um beijo possessivo, exigente, como se ele quisesse provar que ela agora era dele.
e de alguma forma ela sentiu que era mesmo. Marta inicialmente se assustou, mas dentro dela ela sentia que ele era o homem da vida dela e que ela poderia se entregar a ele sem medos. Naquela noite, Luiz não apenas a beijou. Ele a tomou em seus braços, a levou até o quarto de hóspedes, onde o cheiro dele dominava o ar, e a despiu com olhos de quem conhecia cada centímetro do corpo feminino, mesmo antes de tocá-lo. "Você já foi de alguém?" ele perguntou, com a respiração quente contra sua pele. "Não, nunca." Aquela confissão o fez parar por um momento. Seus olhos a fitaram com mais intensidade. "Você é um presente, Marta, e eu vou te guardar só para mim." Ela acreditou. Luiz era um príncipe encantado, cheio de vida, virilidade, o corpo dele cheio de músculos, corpo forte, homem dos sonhos de toda mulher. Entregou-se a ele na primeira noite como quem entrega o coração inteiro. Sentiu dor, medo, mas também desejo, calor e uma estranha segurança. Luiz podia ser bruto, mas ali, naquela entrega, ele foi inteiro. Depois do amor, enquanto ela ainda tremia em seus braços, ele sussurrou ao seu ouvido: "Eu vou me casar com você, Marta. Você merece tudo, vai ser minha esposa. Você é a mulher que esperei por toda a vida. Você entregou a sua virgindade a mim, agora é minha, marcada por mim." Marta parecia estar em outra dimensão. Havia valido a pena o esperar pelo homem certo. Ela sabia que ir para São Paulo seria um novo começo. Marta já sonhava com o seu vestido de casamento, nos convidados em levar os pais, os irmãos, a família até São Paulo para ver a menina do interior casar com o filho do patrão. Ela fechou os olhos e sorriu. O céu escuro da capital parecia ter se transformado. Pela primeira vez ela acreditou que a vida poderia ser diferente, que o amor era real, que promessas feitas na madrugada tinham valor. Mas naquela mesma noite, Marta ouviu passos pesados vindo pelo corredor. Pareciam duas pessoas conversando e o som da porta do quarto se fechando. Ela não sabia, mas sua vida nunca mais seria a mesma. Marta acordou com o cheiro do café vindo da cozinha, mas seu corpo ainda sentia os rastros da noite anterior. A pele marcada pelos beijos, o corpo ainda dolorido da entrega e o coração completamente entregue àquele homem, Luiz Montini. Ela se levantou com um leve sorriso nos lábios. Aquela noite tinha sido mais do que apenas um momento de prazer. Para ela significava promessa, pertencimento, um futuro. Ele tinha dito que se casaria com ela, que ela merecia tudo. Naquela manhã, Marta preparou o café com um cuidado especial. Colocou o guardanapo dobrado em triângulo, escolheu a melhor louça da casa, passou manteiga no pão com delicadeza. Enquanto servia, a Sra. Montini a observava em silêncio. "Está de bom humor hoje, não é?" disse, erguendo uma sobrancelha. Marta apenas sorriu, tentando esconder o rubor no rosto. Luiz entrou na cozinha logo depois. Estava impecável, terno azul marinho, cabelo penteado para trás, perfume amadeirado dominando o ambiente. Ela olhou para ele com os olhos brilhando, esperando um olhar cúmplice, um gesto. Mas ele apenas pegou o café e agradeceu sem sequer olhar em sua direção. Marta sentiu uma pequena fisgada no peito, mas ignorou. Talvez ele quisesse ser discreto. Talvez depois ele falasse com ela a sós, mas o dia passou e Luiz não voltou a procurá-la. Nos dias seguintes, ele se mantinha cada vez mais distante. Marta tentava se aproximar, mas ele sempre arranjava uma desculpa, um compromisso, um telefonema urgente. E então, 2 semanas após a noite que mudara tudo, a bomba explodiu. "Marta, preciso que você arrume o salão. Teremos um jantar especial hoje", disse a patroa. "Sim, senhora. Qual a ocasião?" A mulher abriu um sorriso. "Nosso filho vai anunciar o noivado com a filha de um dos maiores empresários do país. Finalmente vai se casar." Marta congelou. O pano molhado escorreu da sua mão. A respiração falhou por alguns segundos. Ela quis acreditar que tinha entendido errado. Mas não, à noite, lá estavam todos. Os convidados, a noiva, uma mulher linda, elegante, de saltos altos e sorriso ensaiado, e Luiz ao lado dela, com um olhar de quem nunca prometeu nada a ninguém.
Marta se manteve firme, serviu a todos com a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Quando passou por ele, Luís segurou seu braço discretamente e sussurrou: "Não faça escândalo, você sabia o seu lugar." Ela o olhou nos olhos, cheia de mágoa e raiva. "Você prometeu que eu seria sua esposa." Ele sorriu de lado. "Frio, você foi só um capricho, e acabou. Você foi fácil demais. Mas foi bom experimentar um virgem." Marta saiu do salão e correu para o seu quarto e chorou a noite toda. No outro dia, ela parecia que estava em luto. De longe ouvia as gargalhadas de Luís e sua noiva. Ele fazia elogios a ela, dizia o quanto ela era linda, elegante e inteligente. A partir daquele dia, Marta passou a viver como uma sombra naquela casa. A nova noiva, agora noiva oficial, zombava dela, a tratava como invisível. Os patrões faziam piadas veladas. Luís fingia que ela não existia, mas vez ou outra passava por ela e a olhava com desejo, um desejo sujo, cruel. Ainda assim, Marta resistia, chorava à noite, mas erguia a cabeça ao amanhecer. Ela não seria destruída por aquilo, ela precisava daquele dinheiro. O casamento aconteceu em uma tarde ensolarada, repleta de luxo, convidados ilustres e promessas vazias. Marta, vestida com um avental branco, servia taças de espumante e canapés para pessoas que nem sabiam seu nome. Quando passou pelo salão, Luís a observou. Ela fingiu não vê-lo, mas ele a seguiu até a cozinha. "Você ainda pensa em mim?" perguntou, com aquele tom cínico. "Eu só penso no quanto fui burra por acreditar em você", disse, fria. Ele sorriu e tentou tocá-la. Marta se afastou, ergueu a mão e deu-lhe um tapa no rosto. Um tapa seco que ecoou pela cozinha. "Se você se atrever a me tocar de novo, eu grito essa casa inteira", disse ela, com os olhos firmes, cheios de dor, mas também de dignidade. Luís ficou vermelho, furioso. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a esposa dele entrou na cozinha. "Está tudo bem aqui. Não se preocupe, querida. A empregadinha está tendo um acesso de histeria", respondeu ele, disfarçando. "Pois trate de mandá-la embora. Hoje mesmo", ordenou a mulher com nojo. Naquela noite, Marta arrumou sua mala em silêncio. Saiu pela mesma porta pela qual entrou meses antes, mas agora com o coração em pedaços. Semanas depois, os jornais começaram a divulgar a maior crise que a família Montini já enfrentara. Fraudes, falência, processos, a imagem perfeita da família desmoronava diante de todo o país. Marta, agora trabalhando como auxiliar de limpeza em um pequeno escritório, lia a notícia com uma mistura de surpresa e justiça. Foi nesse mesmo dia que ele apareceu. Um carro preto parou na frente do prédio simples onde ela trabalhava. Dele saiu um homem elegante, de terno escuro, olhar profundo e presença firme. Ricardo Leão, 60 anos, empresário, CEO da multinacional que havia acabado de adquirir os ativos da antiga Montini. Marta o observou de longe, entre papéis e fichas. Mas foi ele quem a viu primeiro. "Quem é aquela moça?" perguntou a uma funcionária. "É a Marta. Veio do interior. É dedicada, trabalhadora, mas calada demais. Quase não sorri." Ricardo sorriu. Ele se levantou, foi até ela e perguntou o seu nome. Ela respondeu. Ele perguntou se ali era o primeiro emprego dela, e ela disse que não, que antes trabalhou para os Montini. Ele, surpreso, disse a ela: "Conheço bem essa família." Mas Marta ainda não poderia imaginar o que estava por vir. Os dias seguintes à chegada de Ricardo Leão ao escritório foram diferentes para Marta. Pela primeira vez, desde que havia colocado os pés em São Paulo, ela se sentia vista, não como uma empregada, ou como alguém que seria usada novamente, não como alguém descartável, mas como uma mulher com valor. Ricardo era discreto, mas observador. Sempre a cumprimentava com um leve sorriso, um olhar que transmitia mais do que palavras poderiam dizer. Marta, desconfiada por natureza depois de tudo o que viveu, mantinha distância. Mas não conseguia negar o calor estranho que sentia no peito sempre que ele aparecia. Uma tarde, ele se aproximou com calma, segurando um envelope fino e branco. "Marta", disse, com voz grave e gentil. "Sim, senhor."
Ela respondeu com um leve rubor nas bochechas. Ele estendeu o envelope. Gostaria de jantar comigo esta noite. Sem pressa, apenas para conversar. Jantar? Ela perguntou, surpresa. Sim, acredito que temos mais em comum do que imagina. Ela hesitou, olhou para o chão. Ainda sentia o peso das feridas recentes. Mas algo em sua alma dizia: vá, o restaurante escolhido era discreto e elegante. Luzes baixas, velas sobre as mesas, uma trilha suave de piano ao fundo. Marta entrou timidamente, usando um vestido simples, mas que desenhava sua delicadeza. Ricardo a esperava de pé, ao lado da mesa, vestindo um blazer escuro e camisa branca com os botões abertos no colarinho. Quando a viu, seus olhos brilharam. Você está linda, disse ele com sinceridade. Ela sorriu ainda insegura. Não estou acostumada com lugares assim. Você merece estar em todos eles, respondeu ele puxando a cadeira para ela sentar. A conversa fluiu. Ele falava pouco de si, mas interessado em ouvi-la. Marta contou sobre sua infância no interior, sobre a luta da mãe para criá-la sozinha, sobre o sonho de um dia estudar medicina. Falou de como veio para São Paulo em busca de oportunidade e foi recebida com humilhação e desprezo. Ricardo escutava em silêncio, com olhos firmes e expressão séria. Eles a trataram como ninguém, Marta. E você é alguém que merece tudo, disse ele em um tom de proteção. Ela engoliu em seco. Ninguém jamais falara com ela daquele jeito. Após o jantar, ele a acompanhou até o carro. Quando ela agradeceu, já pronta para entrar, ele segurou sua mão com firmeza, mas sem invadir. Ele contou a ela que há anos ele fez o mesmo percurso que ela. Ele saiu do mesmo interior e foi tentar a vida na cidade grande. Ao chegar, sofreu muitas humilhações, mas um homem bom o ajudou e ele começou a adquirir conhecimento nos negócios e se tornou o Ricardo Leão, um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade. Marta olhou para ele surpresa. Aquilo era um sonho e ele completou: eu nunca quis uma mulher que me olhasse por interesse, e por muito tempo namorei com algumas que somente queriam o meu dinheiro. Eu me vejo muito em você, Marta. E se você me permitir, ele deu uma pausa. Se você me permitir, ele deu uma pausa. Se você me permitir, quero te mostrar que o amor ainda existe, sem pressa, sem mentiras. Quero que você sinta o que é ser cuidada de verdade por um homem que não negaria qualquer esforço para tê-la e cuidar de você. Ela era uma moça linda, pele bronzeada, macia, inteligente. Marta sentiu o coração disparar. Ela, que até poucos meses atrás era tratada como invisível, agora recebia palavras que soavam como cura. E então, aconteceu. Ali mesmo, à porta do carro, ele se aproximou devagar e a beijou. Foi um beijo tenso, profundo, respeitoso e ardente ao mesmo tempo, como se cada ferida dela estivesse sendo selada com carinho. Ela se entregou, não por carência, mas porque finalmente sentia algo real, algo que não pedia nada em troca. Ela se sentia segura nos braços dele. Nas semanas seguintes, Ricardo passou a buscá-la sempre que podia. Levaram dias para que ele tocasse novamente seu rosto. Naquele dia ela se entregou a ele pela primeira vez. Ele era um homem de 62 anos, alto, forte, musculoso e viril. Ele a tocava como se ela fosse uma joia preciosa, um cristal sensível e quebrável. Ele a aquecia com as suas mãos, mãos de homem trabalhador, homem que não nega fogo. O pepino dele já estava ativo e ela se encantava com tudo o que via. Ele a tomou, ela o sentiu. O encaixe deles era perfeito, corpos feitos um para o outro. Marta se deixava ser dominada pelo leão, Ricardo Leão, o homem que a tomava e a fazia sonhar acordada. Ele a tomou 1, 2, 3 vezes. Ele sussurrava o nome dela: Marta, Marta, você está mudando a minha vida. Você está me proporcionando momentos que eu nunca pensei que iria viver. E Marta deixava sua marca na sua pele atrás das suas unhas que agarravam fortes nele. Ele passeava pelo seu corpo e via o desenho dele atrás da sombra. Depois de um mês de namoro intenso e muito amor, ele lançou a ela um convite. Quero que você veja o mundo, que saiba que a sua vida não termina em dor. A cidade escolhida foi Paris, a cidade das luzes e dos recomeços.
Paris, a cidade das luzes e dos recomeços. Marta, com os olhos maravilhados, caminhava ao lado dele pela Ponte Alexandre Tessier, sentindo que pela primeira vez não era um conto de fadas, era a vida real. Ele cobria Marta de presentes, perfumes caros, roupas de marca. Ele queria que Marta fosse apresentada à sociedade como sua mulher, a sua esposa. E como de uma noite da viagem, ele a levou até o topo da Torre Eiffel, reservando um jantar com vista para toda a cidade. Marta, disse ele, ajoelhando-se diante dela, eu quero te dar o mundo que você nunca teve, não apenas como empresário, mas como homem, como marido, como alguém que te admira, te deseja e te respeita. Casa comigo? Ela chorava sem conseguir responder. Ele estendeu o anel e ela sussurrou, sim. Naquela noite, já no hotel, eles se amaram mais uma vez. Não havia pressa, nem tensão. Ricardo a despiu como quem desembrulha algo sagrado. Seus toques eram quentes, mas cheios de reverência. Marta tremia, não de medo, mas de emoção. Os beijos foram intensos. As mãos dele percorriam seu corpo com firmeza e cuidado. Ela sentia o peso da proteção, do desejo, do amor. E quando ele a tomou nos braços, sussurrando palavras doces em seu ouvido, ela soube que nunca mais seria a mesma. Ele a amou profundamente, sem reservas. Pela primeira vez, Marta sentiu-se inteiramente mulher. Após 30 dias na Europa, de volta ao Brasil com a aliança no dedo e uma nova vida no ventre, Marta retornava àquela cidade que a machucou, agora como dona de tudo. Ela caminhava pela mesma calçada, onde antes passava com pressa e cabeça baixa. Agora seus saltos ecoavam com poder. Seus olhos estavam firmes, o coração cheio, e o ventre também. Ricardão e seu pepinão havia preenchido com o primeiro fruto do amor deles. A mansão Montini agora estava à venda. Os antigos donos, sem dinheiro, estavam sendo despejados. Luiz, desolado, viu de longe o carro de Ricardo estacionar. Marta desceu grávida, bela e vitoriosa. A mulher que ele desprezou era agora a esposa do homem que comprou o império de sua família. Ele, sem rumo, se aproximou com humildade. Marta, me perdoa. Eu estou precisando de trabalho. Qualquer coisa. Ela o olhou com serenidade. Pode começar como faxineiro na minha empresa. A limpeza começa por dentro, Luiz. Ele abaixou a cabeça. Ela ergueu a dela. A vida dava voltas, e agora ela estava no topo. Ricardo era um homem discreto, mas quando amava, amava com intensidade. Desde que colocara os olhos em Marta, algo dentro dele havia se transformado. Ela não era como as outras mulheres que passavam pela sua vida, interessadas, vazias, movidas por status. Ela era vida real, ela era raízes, força e luz. Eles estavam casados há poucos meses. A barriga de Marta já começava a se desenhar com delicadeza, duas vidas crescendo dentro dela, gêmeos. Dois corações batendo em sintonia com o amor que ela agora conhecia de verdade. Naquela manhã de domingo, a luz entrava pelas janelas de madeira da casa de campo que haviam comprado no interior de São Paulo. Era o refúgio dos dois, longe da correria da cidade, do passado turbulento, das mágoas antigas. Ali Marta se sentia amada e Ricardo preparava o café, de avental, cabelo bagunçado e sem camisa. Os músculos definidos e os fios grisalhos do peito contrastavam com o jeito leve com que ele mexia a colher na xícara de café. Um homem viril, maduro, mas completamente entregue ao amor. Ela o observava da porta, sorrindo. Nunca pensei que ver um homem de avental me deixaria tão quente, brincou, com malícia nos olhos. Ele virou-se com um sorriso torto, deixando o pano de prato sobre o balcão. É porque não me viu ainda sem ele, respondeu, andando lentamente até ela. Quando a alcançou, colocou as mãos grandes e quentes em sua cintura e a puxou para perto. Como você está? Algum enjoo hoje? Não, hoje só senti saudade de você na cama. Então vem, vamos matar essa saudade como a gente sabe. O quarto era revestido de madeira clara, com janelas abertas para o verde da natureza.
A cama, forrada com lençóis brancos e macios, foi o palco do reencontro dos dois corpos apaixonados. Ele a deitou com cuidado, seus beijos suaves em seu pescoço, descendo pelo colo. Mesmo com a barriga pequena, já crescendo, Roberto a tocava com reverência, como se cada parte do corpo dela fosse sagrada. Você é o meu milagre, Marta, sussurrou ele, enquanto a amava com calma, com paixão, com um amor que curava cada ferida deixada por outros homens. Eles se amaram várias vezes naquele dia, sem pressa, como quem tem todo o tempo do mundo. Naquela mesma semana, Ricardo anunciou que criaria uma nova fundação com o nome dela, Instituto Marta Leão, voltado a oferecer bolsas de estudo para meninas pobres do interior que sonhavam com a universidade. Isso é por você e por tudo que você representa. Você é uma inspiração para o mundo, Marta. Ela chorou ao ver a placa ser instalada. E naquele momento, decidiu algo. Quero realizar meu sonho também. Quero cursar medicina. Agora sei que posso. Ele a segurou pelas mãos com firmeza. Você não vai apenas estudar, vai brilhar. E eu vou estar do seu lado, bancando, apoiando, torcendo como homem de verdade deve fazer. Ricardo era o que muitos chamavam de homem raiz. Não por grosseria ou autoritarismo, mas por valores firmes, por ser protetor, presente, leal, intenso, amoroso. Ele a levava para a faculdade todos os dias, mesmo sendo dono de várias empresas. Dizia a todos que Marta era seu maior projeto. Do outro lado da cidade, Luiz se arrastava como faxineiro da empresa que antes era da sua família. O terno caro foi trocado por luvas de borracha e vassoura na mão. O orgulho por silêncio. Ele observava de longe o que perdeu. A esposa que se casou com ele por interesse, agora andava com um rival dele, um magnata do setor de tecnologia. Quando soube que Marta era a nova dona do império, quase não acreditou. O mundo girava, e agora ele via com os próprios olhos. No evento de gala da fundação, Marta subiu ao palco com o barrigão à mostra, usando um vestido elegante, mas simples. Os olhos de Ricardo a seguiam como quem observa o maior tesouro do mundo. Quando ela terminou o discurso, emocionado, ele pediu a palavra. Com licença, disse, subindo os degraus devagar. Ele tirou do bolso um papel dobrado e olhou para ela, nervoso, mas decidido. Escrevi algo para você e para todas as mulheres que já foram desprezadas e desacreditadas. E começou, que jamais te falte a coragem de renascer, mesmo depois de terem quebrado suas asas. Você é flor que cresce em solo duro, raiz que resiste à seca. Você é amor sem preço, tesouro raro em um mundo de pressas. Agora és rainha de um império que construiu com lágrimas. E eu, homem que ama e honra, me curvo diante da tua força. Minha esposa, meu lar, minha luz, te amo por tudo que és e por tudo que ainda será. A plateia se emocionou. Marta chorava sem conseguir conter. Ricardo a abraçou. O público aplaudia de pé. Ele beijou a testa dela e disse ao ouvido: você venceu, e agora é hora de viver tudo o que sempre mereceu. E assim, a moça do interior que chegou invisível à cidade grande, tornou-se senhora de si, esposa amada, mãe de gêmeos, estudante de medicina e dona de um império. Porque o amor, quando é de verdade, não diminui, ele exalta. Marta caminhava devagar pela empresa, agora reformada, moderna e com uma nova gestão inspiradora. Seu barrigão já deixava evidente os gêmeos prestes a nascer. Estava radiante, com a serenidade de quem vive o amor pleno e a força de quem venceu tudo, inclusive a dor. Na sala de reuniões, uma nova contratação aguardava em silêncio. De cabeça baixa, vestido com roupas simples e luvas de limpeza, Luiz estava irreconhecível. Aquele que um dia fora o herdeiro arrogante da família Montini agora era apenas mais um funcionário. Ao vê-la entrar, ele levantou os olhos devagar e por um instante sentiu vergonha até de respirar. Marta parou diante dele, com o porte ereto e o olhar sereno. Seja bem-vindo, Luiz.
Vai começar como auxiliar da limpeza, mas com tempo e esforço pode crescer. Você tá me dando um emprego? Ele gaguejou, humilhado. Não, eu estou te dando uma chance de ver como se constrói algo de verdade. Com trabalho, respeito e dignidade. Ela se virou e saiu, deixando-o com o coração amassado. A mulher que ele usou e humilhou, agora era sua chefe. A vida dava voltas, algumas tão justas que pareciam desenhadas pelo destino. Naquela noite, na casa de campo, Marta se deitou no sofá, os pés inchados, o corpo cansado, mas a alma leve. Ricardo apareceu na sala com uma bandeja, frutas, chá e um mimo, um colar com 2 pingentes pequenos em forma de coração. Para que nunca esqueça que você carrega 2 amores dentro de si e o maior deles mora fora, ao seu lado, disse, sentando-se atrás dela, abraçando-a por trás. Ela se encostou em seu peito nu e riu com suavidade. Nunca imaginei ser tão feliz assim, depois de tudo o que vivi. É porque o amor verdadeiro não vem para te destruir. Ele vem para te reconstruir. Eu não quero te dominar, Marta. Quero te ver voar. Você é o primeiro homem que me faz sentir valiosa, porque você é. E vou repetir isso até você acreditar, sem dúvidas. Eles se beijaram ali mesmo no sofá, com os corpos entrelaçados, o calor da lareira iluminando a cena com um tom dourado. Ele a tocava com carinho, respeitando cada mudança em seu corpo, cada curva nova causada pela gravidez. Ela sentia-se amada como nunca. Meses depois vieram os gêmeos. 2 meninos lindos, saudáveis, de olhos claros como o pai. No dia em que foram levados para casa, Ricardo preparou uma surpresa. O quarto dos bebês era todo inspirado na natureza, com detalhes em madeira, bichinhos de pelúcia e uma placa sobre o berço que dizia: "Aqui dormem os frutos do amor mais verdadeiro." Marta chorou. Você pensou em tudo, você merece tudo. Você, meus filhos, meu mundo. O tempo passou. Marta começou sua faculdade de medicina. Mesmo com os gêmeos pequenos, ela encarava as aulas com paixão. Sabia que estava escrevendo uma nova história, digna de sua luta. Ricardo era incansável. Levava e buscava, cuidava dos bebês, preparava jantares. Era o tipo de homem que o mundo precisava ver mais. Um homem que amava uma mulher não apesar de sua história, mas por causa dela. Num evento importante da fundação, ela foi homenageada como símbolo de superação feminina. Centenas de jovens a aplaudir. Marta subiu ao palco com um microfone nas mãos e, com a voz embargada, disse: "Eu já lavei banheiros, já fui humilhada por amar a pessoa errada, já dormi chorando de fome e medo. Hoje sou mãe, esposa, estudante e empresária e ainda estou em construção. Mas tudo começou quando um homem olhou para mim e disse: você é valiosa. Acreditem, meninas. O amor verdadeiro não diminui. Ele exalta. Não aceitem menos do que respeito, do que cuidado, do que amor de verdade." À noite, sozinha com Ricardo, ela recitou os versos que ele um dia escrevera para ela. E pediu: "Escreve mais um poema para mim, agora que tudo virou realidade." Ele sorriu, pegou um papel e escreveu com a voz rouca e firme: "Você não é só minha esposa, é minha aurora, meu recomeço." Chegou com mãos cansadas e transformou tudo em paz e endereço. Seu ventre é meu lar mais bonito, seu sorriso, meu poema favorito. E se um dia o mundo te esquecer, prometo, eu vou te lembrar com cada gesto, com cada beijo, com cada respirar. Porque amar você é meu jeito de eternizar." Ela o abraçou com lágrimas nos olhos. E assim, a moça pobre do interior não apenas venceu, ela ensinou o mundo como se vence, com amor, dignidade e coragem. Você já confiou em alguém e teve o coração despedaçado. Marta acreditou no amor, entregou sua alma e foi traída por quem jurou cuidar dela. Quantas de vocês já passaram por isso? Comente aqui embaixo. Você já foi enganada por um homem que dizia te amar? Divida sua história. Outras mulheres precisam saber que não estão sozinhas. Juntas,
Vocês são mais fortes. Um beijo aquecido do namorado de vocês, Ricardo Leão.